E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tenham todos tido uma ótima semana. Eu estou muito animado, afinal de contas, o futebol voltou. Tivemos campeão no Rio, semana que vem a bola vai rolar em São Paulo e em agosto começa o Brasileirão. Mas como diria Arrigo Sacchi, técnico da seleção italiana em 94, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E o nosso papo aqui é para falar sobre investimentos. O meu nome é Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. O fundo de hoje, o KNRI, ele tem alguma coisa a ver aí com futebol. Como assim? Ele é um fundo que tem vencido pela regularidade, afinal de contas já são 10 anos na Bolsa de Valores. Um time vencedor começa com um grande goleiro. E esse goleiro, ele precisa fazer o quê? Ele precisa defender o nosso patrimônio. Não precisa ser aquele goleiro que bate faltas, nem faz gol. Afinal de contas, os goleiros que mais tiveram títulos na carreira nem precisavam bater faltas. Mas como que o KNRI pode se encaixar dentro da minha estratégia? Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre como montar uma carteira de FIIs. Vamos primeiramente falar um pouquinho a respeito dele. Muito bem, para falar um pouquinho mais sobre o KNRI, eu desliguei a câmera porque fica melhor para a gente olhar aqui o site. E temos aqui a palavra do gestor, que destaca duas coisas importantes. Primeiro, que houve uma reavaliação do patrimônio e uma redução de pouco mais de 2% nos ativos. Dessa forma, a cota patrimonial passou a ser de R$ 156,91. Outro item importante que ele destaca é a performance dos aluguéis recebidos no mês de junho. Para quem não conhece o fundo, e provavelmente só aqueles que estão iniciando, porque ele é um grande conhecido aí na Bolsa, ele é um dos maiores fundos do mercado. Número de locatários, mais de 50 empresas de diversos tamanhos, e ele tem uma taxa de vacância controlada, o patrimônio líquido atual de 3,7 bilhões, e temos aí as suas emissões ao longo desses 10 anos. E aqui vemos o portfólio desse fundo, são 19 prédios, sendo 10 edifícios corporativos, lajes corporativas, e 9 galpões logísticos, espalhados por 3 estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Um dos pontos fracos, na minha opinião, desse fundo é a taxa de administração, que é um tanto salgada, visto o tamanho do fundo. E como podemos ver aqui no portfólio, na carteira imobiliária, só temos bons ativos, só filézão. Temos esse aqui, ó, em Belo Horizonte, o Boulevard Corporate Tower. Tem um centro de distribuição sendo construído em Cabreúva, interior de São Paulo. Temos o centro de distribuição global Jundiaí, centro de distribuição Bandeirantes, em Louveira, São Paulo. Temos em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Pouso Alegre, centro de distribuição Santa Cruz, no Rio de Janeiro, centro de distribuição Sumaré, e aqui as torres corporativas. Edifício São Luís, em São Paulo. Edifício Atenas, em Pinheiro, São Paulo. Edifício Bela Paulista, na Avenida Paulista. 100% de participação no fundo. Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro. Edifício Buenos Aires, mas não é em Buenos Aires, é no Rio de Janeiro. Edifício Diogo Moreira, em Pinheiro, São Paulo. Edifício Joaquim Floriano, também em São Paulo. E por aí vai. E eu tô de volta aqui, mas agora no site do Funds Explorer. Lembrando que é sempre importante a gente ler o relatório gerencial, procurar conhecer o fundo, e eu não vou me estender muito, porque o KNRI tem muita gente aí também já falando sobre ele, então eu vou me ater aqui ao principal, porque quem conhece ele já sabe, quem não conhece precisa saber algumas coisas importantes. O seu valor patrimonial, como eu já disse, foi reajustado para R$ 156,90, portanto ele está sendo negociado a um PVP de 1. Basicamente, o seu valor de mercado é o valor dos seus ativos imobiliários. É um fundo muito líquido, na verdade, ele é um dos mais líquidos, ele é o primeiro na composição do IFIX. Uma das grandes reclamações dos investidores está relacionada ao pagamento de dividendos. O último dividendo do KNRI foi de 65 centavos, que deu um dividend yield de 0,38%. De fato, é um percentual baixo. Mas precisamos lembrar que se pegarmos o valor do rendimento e dividirmos pelo valor da cota, é que chegaremos ao dividend yield. Se o valor da cota estiver alto, por consequência, o dividend yield vai ser menor. Então, se por um lado os dividendos pagos são menores, por outro lado, temos a valorização da cota. É um fundo com patrimônio gigantesco, enorme. Vemos aqui no gráfico que lá em 2010 ele começou a ser negociado na casa dos R$1.000, e ali em 2014 ele teve um desdobramento da ordem de 10 por 1 e passou a ser negociado na casa dos R$118. E de lá para cá,
veio valorizando. Nos últimos 12 meses, ele começou a ser negociado lá atrás a R$ 152 e hoje está na casa dos 157. Este é um fundo cujo objetivo é oferir renda aos seus cotistas do segmento híbrido, porque ele tem lajes corporativas e também galpões logísticos, prazo de duração indeterminado e a taxa de administração de 1,25% ao ano. Se a gente pegar o patrimônio dele, que é muito grande, realmente ele poderia cobrar uma taxa menor. Nos últimos 12 meses, os dividendos foram de R$ 8,52, o que deu ali 5,41%. Desde 2010, não houve um mês sequer em que o KNRI deixasse de pagar dividendos. E nesse período aqui, de 2015 a 2017, o dividend yield dele esteve sempre na casa dos 0,70% ao mês. Nos últimos tempos é que o dividend yield caiu bastante, mas muito por conta do aumento do valor da cota. Vemos aqui a tabela de dividend yield. Quando tínhamos lá, no começo de 2016, os incríveis 0,90%, passando para 0,54% em outubro de 2017, para chegar nos atuais 0,38%. A grande pergunta é, você vai esperar esse fundo começar a aumentar o dividend yield para entrar nele? Como eu disse, são 19 ativos em 3 estados, uma taxa de vacância controlada, tanto física quanto financeira. Muito bem, já vou logo conceituar aqui o KNRI. Pensando nele como uma parte da minha carteira, ele é um daqueles fundos que vai me ajudar a preservar o meu patrimônio no longo prazo. Não vai ser a minha maior posição e nem uma posição intermediária, mas ele vai ter uma posição menor entre outros fundos mais defensivos. Se tivesse que conceituar aqui o KNRI e dar uma nota para ele, eu daria aí na média 6 joinhas. Primeiro porque ele é bastante seguro, talvez no quesito segurança, por ter muitos contratos, um número grande de ativos, bons locatários, talvez ele seja aí nota 9, mas no quesito dividendo e taxa de administração, ele fica devendo bastante. Então, eu diria que ele está ali no intermediário, então dou 6 joinhas para o KNRI. Isso não é recomendação nem de compra, nem de venda, tá bom? Mas como que ele pode entrar na minha estratégia? Ok, voltamos aqui à tela com esse goleirão aí que está defendendo, né? Vamos dizer que esse goleiro pode ser o KNRI. Eu gosto de pensar numa carteira de fundos imobiliários mais ou menos como um time de futebol. Ou para quem gosta daquele fantasy game do Campeonato Brasileiro, seriam os 11 jogadores mais o técnico. Se tivermos, por exemplo, apenas um único fundo em nossa carteira, colocaremos 100% de exposição nesse fundo. Tendo 2 fundos, essa exposição cai para 50%. Se eu tenho um que valoriza bastante e começa a pagar bons dividendos e o outro não, um compensa o outro. E se eu tiver 8 fundos na minha carteira, eu já diminuo essa porcentagem de exposição para 12,5%. Alguns especialistas têm dito que a partir de 8 é um número bom para diversificação, mas para quem está começando até mesmo 5 pode ser bom. De repente com 2 fundos mais defensivos, 2 intermediários e um que traga um pouco mais de retorno, um pouco mais de fluxo de caixa. E como eu gosto de pensar a carteira? Eu gosto de pensar dessa forma, e eu vou chamar de a carteira boleiro. Ela está ali dividida em 3 setores, a defesa, o meio de campo e o ataque, com aquele azulzinho lá no canto, que é o técnico. E no meio do campo é onde nós devemos concentrar ali a maior parte dos nossos jogadores, dos nossos fundos. Aliás, por falar em carteira boleiro, um canal que eu gosto bastante e que eu recomendo para vocês é o Lucro FC, do Ricardo Natali. Inclusive no livro dele, ele fala bastante a respeito de futebol, ele faz essa comparação, essas metáforas, então é muito interessante. Se você gosta de futebol, você vai curtir bastante o livro e o canal dele. Hoje, a minha carteira ela está em formação, e eu poderia dizer que, embora eu não tenha ainda todos os ativos que eu pretendo para ela, como por exemplo o KNRI, eu ainda não tenho, porque o preço dele estava bastante esticado em relação ao patrimônio. Mas com certeza o KNRI vai fazer parte da minha carteira, ele já está num preço bom aí, que eu posso começar a comprar algumas cotas dele, e ele vai ser o meu goleiro. O HGBS, que eu já falei em outro vídeo, seria um dos meus zagueiros. Aqui eu coloquei o esquema 3-5-2 para poder facilitar o entendimento. E o XPLG, eu encaixaria ele ali no meio de campo, como um ala que sobe e desce, ou seja, ele ataca, ele defende, ele faz um pouco de tudo. E o HCTR, que eu mencionei no último vídeo, é um dos meus atacantes. Mas como eu posso dividir a minha carteira? Quem são mais recomendados ali para a defesa? Fundos que estejam focados em trazer renda.
sobretudo os de logística e os híbridos que tenham ali alguma coisa de lajes corporativas. No meio de campo, eu preciso ter ativos que mesclem a segurança com o retorno. E aí podemos ter vários tipos de fundos. Os fundos de renda, podemos ter também alguns fundos de desenvolvimento, fundos de shopping, fundos logísticos também podem estar aí. Um exemplo é o XPLG, que na minha opinião traz um certo retorno, mas também é um fundo seguro. Outros fundos híbridos podem estar aí no meio, principalmente aqueles que mesclam papéis e imóveis e de outros segmentos. E para o ataque, vou escalar um fundo que seja meio que Louco Abreu, aquele atacante uruguaio que não tinha muita responsabilidade, diriam alguns? Não, eu preciso ter atacantes que tragam um bom fluxo de caixa, mas que também sejam seguros. E aí podemos ter fundos de desenvolvimento, fundos de títulos e valores mobiliários, que são os fundos de papel, também pode ter algum fundo de shopping que traga uma boa receita, enfim, e de vários outros segmentos. E como técnico, vamos dizer assim, podemos ter um fundo de fundos. Muita gente critica, não gosta de fundos, mas para quem está começando, assim como eu, e talvez você que está me vendo agora, ele é importante. Por quê? Ele vai nos dar acesso a diversos fundos, ou seja, um único fundo ele vai ter ali uma infinidade de fundos. E às vezes, fundos que nós não conseguiríamos comprar sozinho, ou porque a cota é muito cara, o valor dela é muito elevado, ou porque são fundos voltados a investidores profissionais, investidores qualificados, e que estão dentro da carteira desses fundos de fundos. Então, ao comprar um fundo de fundo, indiretamente eu estou investindo em uma gama de outros fundos, de vários segmentos, e automaticamente estou diversificando a minha carteira. Mas em relação ao número, não existe um número correto para começar. Você pode começar com 8, com 12, ou de repente você pode ter 5 ou 7 fundos imobiliários na sua carteira. Aí pode ser um time de futsal ou de society. O importante é que você planeje e que uma vez que você tenha a sua estratégia, você comece a trabalhar para ir preenchendo os espaços. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não deixa de se inscrever, compartilha com seus amigos e na próxima semana eu vou falar quem que é meu outro atacante. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau!